Tudo bom, gente? Regras de derivação. Esse exemplo aqui é um exercício de regras de derivação onde quem elaborou não disse qual é a regra que tem que usar. Então ele tem essa pequena dificuldade a mais. A gente vai ter que ver para cada uma das funções qual é a regra de derivação, se é que tem alguma, né? Pode sempre ser alguma coisa que não tenha regras de derivação. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar das regras de derivação, regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia. Lembrando que regra do produto e regra do quociente são fórmulas, é fácil. E regra da cadeia, a gente só tem que identificar que é uma regra da cadeia e entender qual que é a moral da regra da cadeia. Fora isso, claro, a gente precisa da tabela de derivadas das funções mais básicas que a gente tem. Então vamos lá, vamos começar. A função f de x igual a cosseno de x ao quadrado mais 1. Para e pensa, qual que é a regra de derivação? Aqui, gente, é meio claro que é uma regra da cadeia, mas só que tem que tomar cuidado para não confundir com regra do produto, porque eu já vi gente resolver uma função desse tipo pensando que é cosseno vezes x ao quadrado mais 1. Não ficou legal. Por quê? Cosseno de quem? Quem é o argumento do cosseno? Cosseno solto, ln solto, seno solto, não existe, lembra disso. Então, isso daqui é uma regra da cadeia, porque não existe cosseno. Existe cosseno de alguém, e tá aqui o alguém, é cosseno de x ao quadrado mais 1, não é cosseno de x. Então, claro que é uma regra da cadeia. Lembra, a regra da cadeia é quando eu tenho uma função que não é exatamente em x, é em outro argumento. E como é que a gente faz a regra da cadeia? Lembra? Deriva normalmente, multiplica por um fator de correção. E o que é o derivar normalmente? Essa função aqui é um cosseno. Se fosse cosseno de x, a derivada era menos seno de x. Se fosse cosseno de y, a derivada era menos seno de y. Se fosse cosseno do Goku, a derivada era menos seno do Goku. Mas não é, é cosseno de x ao quadrado mais 1, então a derivada é menos seno de x ao quadrado mais 1. Só que falta multiplicar pelo fator de correção, nunca esquece disso. O que é o fator de correção? É a derivada do argumento. Então quem que é a derivada de x ao quadrado menos 1? 2x, multiplica por 2x e acabou. No máximo só dá uma ajeitadinha, escreve o 2x ali na frente junto com o menos. E foi, e acabou, passa para a próxima. E na x ao quadrado. Pessoal, aqui tem uma leve dificuldade que é identificar qual que é a regra da cadeia, porque existe uma diferença entre isso que está escrito e na x inteiro ao quadrado. Tem que tomar cuidado, não é a mesma coisa. Isso daqui é um e elevado na x ao quadrado. O x que está ao quadrado não é o e na x que está ao quadrado. Se eu quisesse colocar o e na x inteiro ao quadrado, tem que ter parênteses. E, na verdade, e na x inteiro ao quadrado, a gente pode usar a potência de potência e escrever e na 2x, fica mais fácil. Então, por isso que essa regra aqui é um e elevado na x ao quadrado. Pensa que tem parênteses dentro do x ao quadrado. Então essa função é uma função e não é na x, é um e na x ao quadrado. Então eu tenho que usar uma regra da cadeia mesmo. Como é que eu derivo e se fosse na x? Derivada de e na x é e na x, derivada de e na y é e na y, derivada de e na z é e na z, derivada de e na x ao quadrado é e na x ao quadrado. Deriva normalmente, depois multiplica pelo fator de correção, que é a derivada de quem está lá dentro, e a derivada de x ao quadrado é 2x. De novo, bem tranquilo, só ajeita no final ali e tá feito. Passa para a próxima. F de x igual a x ao quadrado ln de x. Bem tranquilo, né, gente? Porque essa daqui é uma regra do produto, não tem nenhuma coisa escondida, é pura e simplesmente uma regra do produto, porque é x ao quadrado vezes ln de x. Então, tá aí.
é só derivar individualmente, chama de u o x ao quadrado, chama de v ln de x, encontra as derivadas, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada do ln de x, 1 sobre x, e agora aplica a regra de derivação, a fórmula da regra do produto. Ó, f' de x igual a u' vezes v mais u vezes v', e só substitui. A única coisa que tem para fazer depois disso é fazer uma simplificação. Ó, aqui eu tenho x ao quadrado dividido por x, vai cortar, vai ficar só x lá em cima. Então fica 2x ln de x, não tem nada para fazer, mais x, que vem dessa simplificação aqui. Ah, mas eu não tenho certeza que dá para simplificar assim. Então pega e faz a multiplicação de frações, ó. X ao quadrado vezes 1 sobre x, pensa que tem 1 sobre 1 aqui. E agora vem x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, 1 vezes x, x. E quanto é que é x ao quadrado dividido por x? É x, tá? E agora acabou essa regrinha do produto bem tranquila. Por último, mas não menos importante, uma regra do quociente. Aqui nem tem o que falar. Eu tenho uma fração e é só o que eu tenho, então é uma regra do quociente direta e reta. Vamos lá, então é só fazer a derivada dos fatores individuais e depois aplicar a regra do quociente. Então, chama u de quem está em cima, ln de x, chama v quem está embaixo, x não inverte, porque senão dá ruim, e aqui faz as derivadas individuais. A derivada do ln de x é 1 sobre x, a derivada de x é 1, e só aplica a regra do quociente. Então fica u' 1 sobre x vezes vx, menos, não esquece que a regra do quociente tem um menos, menos ln de x, que é u, vezes v', que é 1. E tudo isso dividido por v ao quadrado. Então, as duas preocupações: não cortar esse x com esse x, nunca pode, e cuidar esse menos aqui. Depois disso, só faz 1 vezes x, x dividido por x, na verdade, corta, vai ficar só o 1. Então fica 1 menos ln de x sobre x ao quadrado, e tá feito, pessoal. Então, a grande dificuldade desse exercício nem é uma grande dificuldade assim, é só identificar quais são as regras de derivação que têm que ser utilizadas. Depois disso, utiliza as regras e vai embora, não tem muito mistério, tá? Então, bons estudos e até a próxima.